Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo. Eu quero primeiro agradecer aos meus 346 amigos que se inscreveram no meu canal, estou muito feliz, né, porque eu estava com 332 e de repente deu essa subida, muito obrigado mesmo, dois vídeos meus que agradou, vamos dizer assim, que agradaram ao sabor do público, eu fico muito honrado, muito feliz, mas continuo aqui tentando, pedindo mais, né? Aqueles que ainda não se inscreveram, mas que assistam meus vídeos, por favor, se inscrevam, dê o seu like ou o seu dislike. Muito obrigado mesmo. Bom, gente, hoje eu estou gravando, como sempre, eu acho que eu já falei em alguns vídeos, que eu gravo na terça-feira, os vídeos de quarta e de sexta. Tá? Os de segunda-feira, como são leituras da Constituição, são atemporais, eu posso gravar num dia que não vai alterar. Mas esses, como eles têm uma certa mudam constantemente, porque o assunto, né, muda, e a gente às vezes, quando eu faço esse vídeo amanhã, quando ele vai ao ar amanhã às 6 horas da manhã, já está ultrapassado, porque a situação política, né, e social de um país muda a cada minuto. Mas antes de qualquer coisa, eu quero aqui, não é saudoso não, viver, porque foi o seu tempo, não. Se fosse hoje, né, se eu tivesse uma criança, se eu fosse uma criança de 7 anos, estaria com a mesma observação, com o mesmo sentimento. Hoje o Brasil perde a minha grande estrela da música, a nossa brasileira, né, a nossa musa, né, a nossa melhor cantora, Rita Lee. Que os deuses, né, possam acompanhá-la, e ela era uma pessoa que deixará muita saudade, né? O lugar de Rita Lee não será preenchido, porque é muito difícil. Pode surgir outras da qualidade dela, mas não porque Rita Lee não é substituível. Ela é insubstituível, porque ela marcou a nossa época e deixou um legado para a música popular brasileira, principalmente para o rock, que foi ela enfrentou muitas dificuldades numa época que a gente vivia sobre a ditadura da censura, da ditadura militar, né, onde Rita Lee, não sei se ela teve problemas com censura de suas músicas, mas ela viveu a década de 60, 70 e foi uma grande defensora da democracia, né, e fez uma bela música, né? Eu sei que fica muito difícil a gente agora, né, esquecer, né, ir para o cinema, né, e aquela bela música, né, no escurinho do cinema, chupando drops de anil, né, é, como é que é? Eu até anotei aqui, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Que desde esse final feliz, Itali, que Deus, né, te acompanhe, te ilumine e te receba de braços abertos, porque você é uma estrela, né? Você não apaga, sua estrela permanecerá acesa para sempre na música brasileira. Bom, gente, esse ano nós já perdemos muita gente boa, mas é assim mesmo, a vida é isso mesmo. Eu continuo, né, falando, não é uma. As pessoas podem entender, porque você é um crítico. Não, eu não estou criticando o Lula, muito pelo contrário, eu quero o bem de Lula, eu quero que ele acerte. Assim como eu queria que Bolsonaro, Sarney, todos tivessem acertado, né? Mas o Lula, que é detentor de um capital político invejável, acho que não tem no Brasil, né? De Getúlio, que ainda é um ídolo da política brasileira, o próprio Juscelino, que ficou muito famoso por construir Brasília, pela promessa dos 5 anos, 50 anos em 5, né? Tiveram grandes presidentes que nós tivemos, o próprio Itamar Franco, né, que foi um grande presidente, né, abriu mão do seu orgulho, né, permitindo que a equipe econômica, Pércio Arida e toda aquela turma, né, implementasse a política de implantação do Plano Cruzado, junto com Fernando Henrique Cardoso, que deu segmento. Mas Lula tem um capital político invejável. O Lula vem, né, na sua defesa dos direitos dos trabalhadores desde 19... Eu me lembro de Lula, 78, 79, já fazendo greve em movimento sindical no interior de São Paulo contra a ditadura militar, né? E Lula se propõe, teve aquela insistência, né, de várias vezes, né,
disputou a Prefeitura de São Paulo, nunca desistiu de perder a eleição, disputou várias vezes o governo de São Paulo, disputou várias vezes a presidência da República, e ganhou em 2002, 2003, fez dois governos. Depois, com a sequência de Dilma e Michel Temer, foram um desastre. Mas os dois governos de Lula não foram tão trágicos assim, porque ele tem a gente tem que reconhecer, né? Pois o Lula ele deu uma reduzida, né? Eu não estou falando isso por acaso, isso é livros publicados, principalmente tem uma pesquisa da fundação, de um pesquisador, professor da Fundação Getúlio Vargas, acho que era Marcelo Nelly o nome dele, que ele prova que no governo Lula, de 2002 a 2010, houve uma redução de mais de 50% na fome, de povo passando fome no Brasil. Isso é um coeficiente político que não se perde, né? que fica na memória do povo. O Lula tem esse coeficiente na pobreza, né? Naquele eleitor pobre, aquele eleitor que vive de Bolsa Família. Mas quando ele não vive ele mesmo, mas a família dele depende daquele plano Bolsa Família. Embora que não tenha sido uma criação do PT. O governo Fernando Henrique vem, né, pelo socialismo, pelo próprio nome, né, Partido Social Democrático, é o PSDB, né? Que é essa questão do governo socialista que vem de Jospin na França, de Jospin na França, de Mário Soares em Portugal, trazido para o Brasil pelo Brizola e assim sucessivamente. Mas o Lula também, essa faculdade, essa tal da Universidade para Todos, o ProUni, que foram criações do governo do PT, tiraram de 3 milhões para mais 3 milhões e meio de alunos universitários, levou para ser mais de 6 milhões. Isso é um avanço muito bom. O que faltou não é a ideia de Lula não deu certo. Não, acho que a gente tem um grande número de formandos e não se preparou, a economia brasileira não se preparou e nem o Ministério da Educação fiscalizou de forma adequada as faculdades. Porque as faculdades encheram-se de alunos, tiraram os bons professores, começaram a contratar professores de baixa qualidade, mandaram embora os PhDs, mandaram embora os mestres, mandaram embora os doutorados e contrataram pessoas que, então, eles diminuíram, pioraram a qualidade do ensino. Isso é uma realidade. Porque o MEC, ele faz acho que no governo Bolsonaro não divulgaram o ranking das melhores faculdades particulares e federais, né, estaduais do Brasil, que é o quê? Ele daria uma espécie de nota de 5 anos, dizia nota 5, ele ficava 5 anos sem voltar àquela faculdade, porque ele encontraria o fiscal do MEC, eles iam ali, fiscalizava a faculdade, desde da encanação, do sanitário, até os computadores que tinha em sala de aula. Quanto mais técnica, quanto mais aperfeiçoamento tecnológico, quanto mais limpeza, quanto mais contratação de mestres, de doutorados, mais pontos a faculdade ganhava. Acontece que as faculdades particulares eram obrigadas a pagar uma fortuna para o Ministério da Educação, mandava para Brasília, passagem, avião, hotel, vamos dizer assim, para os fiscais do MEC, só que esses fiscais nunca apareciam. Então, tinha faculdade que estava com nota 3, tinha passado para nota 5, mas não, porque o MEC não ia lá fiscalizar. Porque, como tudo no Brasil, é uma tragédia. Quando é para execução no plano público, aí vem um desastre. Porque os governos, como a economia, né, a estrutura administrativa do Brasil é muito burocrática e acaba não fiscalizando o que tem que fiscalizar. Então, o governo Lula tem esse mérito. Você vê, eu estou dando mérito a Lula, né? Mas o Lula agora, nesse governo, nós já estamos há vamos dizer, 4 meses de governo. O Lula ainda não se ajustou. Ele fez a primeira viagem para a Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Restabeleceu políticas diplomáticas com a Venezuela. Eu acho que isso é salutar. Nós não podemos apoiar a Venezuela, nós não podemos apoiar o ditador Daniel Ortega, mas a gente não pode também manter e cortar relações diplomáticas, porque a diplomacia ela serve até para um processo de ajuste, né, de conversação política para encontrar uma solução. Agora, não pode o governo Lula mandar votar na ONU a favor, contra um projeto que quer punir o Daniel Ortega porque está fechando o tempo, porque está perseguindo políticos, está mandando prender padres, e assim, etc. Esse ditador não. Então o Lula erra nisso. Mas foi ótimo. Ele fez essas viagens dele, a Argentina, Paraguai, Uruguai, né? O Lula viajou à China, levou, no meu ponto de vista, um erro, porque no plano interno, Lula vai bem no plano externo e está muito mal no plano interno.
Por exemplo, ele me leva, teve a audácia, né, de levar na sua comitiva o Pedro, acho que é Pedro Stedley, que é um dos líderes do movimento sem terra que invade propriedade. Isso é um crime. Invadir propriedade, você quer ou não. Se Lula não concorda, é problema de Lula. Mas como nós, como constitucionalistas, como advogados, a gente pode invadir propriedade, é uma agressão à lei. Né? Da mesma forma que estamos prendendo, já chegaram, parece que é 800, né, processos que o STF já abriu contra os invasores do dia 8 de janeiro em Brasília, contra o chamado 8 de janeiro, né, que ficou, os bolsonaristas, né, destruíram, quebraram os prédios dos três poderes. Eles estão sendo taxados como réu corretamente, porque eles cometeram todos aqueles crimes, né? A condenação é inevitável, eles têm que responder por aquele crime, porque eles fizeram. A mesma coisa, a justiça tem que ser com a mesma velocidade, com a mesma isonomia, atuar os invasores de propriedade. Porque os invasores de propriedade são agressores, eles também cometem crime. E é previsto esse crime no Código Penal. Então não adianta agora cobrir o movimento sem terra porque defende Lula. E prender os bolsonaristas. Então não está havendo um governo de isonomia. Não está havendo um governo coerente. Isso não é democracia, isso não é república. A república, ela tem a res pública, você tem que cuidar de todos ao mesmo tempo. O bem é de todos. Não tem uma parte de Lula privilegiada, nem uma parte de Bolsonaro que precisa levar, vamos dizer assim, cacetete, como era no tempo da ditadura militar. Eu acho que o pessoal que invadiu o palácio, os prédios do palácio precisam ser punidos, estão sendo punidos. Agora, os invasores de terra também têm que pagar o preço. E Lula não, Lula vai para a China, me faz aquela declaração estapafúrdia, dizer que a Ucrânia é culpada pela guerra. Eu não sei o que é que Lula quis dizer, e que a Crimeia nunca foi da Rússia, ou seja, ele fechou tacitamente, não adianta, mas é porque o Brasil quer ser um país negociador. Como? Se ele está a favor da Rússia. Quando o país se diz negociador, ele tem que ficar na neutralidade. Essa neutralidade, ela pode ser construída ou então você fica em forma empírica. Porque, por exemplo, por que a Suíça é uma capital que ela não tem, ela tem parcial, ela recebe todas as pessoas. Por quê? Porque vai lá o governador, o presidente da Rússia, o presidente dos Estados Unidos, o presidente de Cuba, se reúne na Suíça, na ONU, na sede da ONU em Suíça, e decide os problemas. Quando ele, por exemplo, ele for nos Estados Unidos, possivelmente será preso, o governo americano manda prender, porque é a soberania dos Estados Unidos, a gente vai se meter. Então, Fidel Castro não vai, quando era vivo, né? Mas Fidel Castro ainda está vivo ainda para o povo comunista, pelo menos para os bolsonaristas. Para os bolsonaristas, Fidel Castro ainda deve estar vivo, porque os bolsonaristas têm medo de comunismo. Então, imagine, né? A gente está numa situação que... Porque essa parcialidade, essa neutralidade, desculpa, eu esqueci a palavra neutro. A Suíça é um país neutro, por quê? Porque eles estabeleceram que a Suíça seria um país neutro. Podia ser a China, podia ser a Índia, podia ser a Rússia, podia ser o próprio Estados Unidos, podia ser o Brasil. Mas foi uma decisão da ONU em escolher a capital suíça como neutra, para receber todas as pessoas se reunirem na ONU e fazer os acordos internacionais. Então o Lula não podia ficar a favor da Rússia. Ele quer romper, o Lula ele quer romper com os Estados Unidos. Né? Porque não, eu vou ficar a favor de Putin, a favor da China e fico contra os Estados Unidos. Porque a gente sabe que o comunismo sempre, né, o Lula vem daquele partido velho comunista da União Soviética, tem uma certa... um certo ranço contra os americanos. Como se os problemas do Brasil fossem culpa dos americanos. O problema do Brasil não é causado pelos governos internacionais, mas pelo próprio político brasileiro. Então é o que Lula tem agora. O Lula está perdendo esse capital político porque o Lula não enxerga o futuro. Eu estou preocupado que Lula ele olha muito para o passado. Ele está olhando para o passado, ele está fazendo que nem Itamar Franco, que quis restaurar o Fusca. Quando o Fusca não tinha mais capacidade técnica de ser produzido, o Itamar resolveu lançar o Fusca. E agora eu estou vendo que o Lula quer jogar de novo, né? Hoje está nos jornais que ele quer trazer de volta o carro popular para 50 mil, de 90 para 50 mil. Gente, não adianta. Vai ser o quê? Mais subsídio. Ora, se o arcabouço fiscal, que está no Congresso Nacional para ser votado, é contra o subsídio, tem que retirar o subsídio, lá vem Lula querendo dar subsídio para produzir carro popular.
Acho que a gente tem que entender que o transporte público no Brasil sempre foi uma tragédia. Então, você incentivar, eu não estou contra a indústria automobilística, não, pelo amor de Deus. Agora, cadê o projeto de Lula para, no futuro, encontrar, né, construir um sistema de transporte público que viabilize a diminuição de carros nas ruas? Adequando-se ao quê? Ao programa da ONU de redução do gás carbônico. Agora, se a gente vai construir mais carro popular vai encher mais as ruas, maior engarrafamento, mais poluição. Então, o governo Lula, ele vive no passado, ele precisa de olhar para o futuro. É a minha preocupação, e eu não quero aqui fazer, está fazendo uma crítica. Não, eu não quero, é porque Lula está governando para o passado. Você vê, ele está com problemas no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a gente está desde fevereiro sem fazer nada, sem votar nada, porque ele está esperando o quê? Quem me paga. Me pagou, eu aprovo. O povo brasileiro também tem que criar uma corrente e cobrar lá eu falando do sindicato, dos deputados e senadores, uma política de Brasil. Porque do jeito que o Arthur Lira está fazendo na Câmara Federal, ele está travando as votações, as grandes decisões do Senado, tentando massacrar o governo Lula para que Lula, através do chamado orçamento secreto, que esse orçamento secreto acabou, mas as verbas continuam sendo distribuídas. Deputado não pode votar só depois que receber verba. Deputado tem que votar o projeto se for bom. Então, essa negociação, Lula tem que sentar com os deputados, com os senadores e encontrar um equilíbrio e votar grandes matérias no Congresso. Eu sei que parece que ele ainda não decidiu pelo Zanin, que é o advogado pessoal dele, amigo pessoal dele, da família, para o Supremo Tribunal Federal, porque ele ainda não fez um teste. Ou seja, ele só vai indicar o nome do Zanin, está atrapalhando, que são 10 ministros no STF, isso prejudica, porque cria a questão do empate. E não é justo. As decisões do STF têm que ser com 11 ministros. Então, já dava tempo Lula ter indicado um ministro para o STF. Então, se ele só vai indicar o tal do Zanin, que é um amigo dele, amigo da família dele, para o STF, ele indique amanhã logo e marque a sabatina no Senado que ele tome posse, porque ele tem que chegar no Supremo e decidir. Agora, você lá, 10 ministros e os projetos e os processos que estão lá, desde que Lewandowski disse que ia se aposentar, estão lá parados sem nada, quer dizer, está dando prejuízo. Quantas pessoas dependem de uma ação no STF para sobreviver e a política de Lula está atrapalhando? Esse é um grande problema também que a gente tem que discutir. Como o Lula não olha para frente, fica difícil de eu sugerir a ele que ele melhore. Nós temos que alterar a Constituição para melhorar, para encontrar uma outra saída para os juízes do Supremo Tribunal Federal. Não é possível que a gente vá ter daqui a poucos anos uma bandeira do PT no Supremo Tribunal Federal. Só é o que falta, porque todos os ministros lá serão indicados pelo Partido dos Trabalhadores. E tem pessoas no STF, ministros, que eu tenho por eles um grande respeito, que são claramente, declaradamente, foram funcionários do PT, são amigos de Lula, e fica muito difícil para um ministro, porque aqui no Brasil o ministro, que é um juiz, tem vergonha de dizer que é incompetente para julgar uma determinada causa quando envolve um amigo, quando envolve ou um inimigo, como determina a lei. Que o juiz tem que se dizer incompetente quando aquela causa trata-se de um amigo dele, ou ele atuou naquela causa, ou ele teve interesse naquela causa, ou se ele é amigo ou inimigo daquela pessoa que está sendo julgada. Infelizmente, isso no Brasil muito pouco acontece, o juiz declarar-se incompetente por essas razões. Então, eu tenho medo, né, do governo Lula por isso, porque Lula está perdendo o capital político, ele não enxerga o futuro, e ele tem que olhar para o futuro. O governo de Lula não é para trás, o governo de Lula é até 2026, ou seja, até 1º de janeiro de 2027, e não para 2003, onde ele quer resgatar Lula e quer acabar com a corrupção. A corrupção da Petrobras, não adianta Lula insistir, ela não vai sair da cabeça do povo. Está aí a alta rejeição ao PT, pelo programa mensalão, pela AP 470, que foram verdade, pela própria Lava Jato, que também produziu documentos verdadeiros. A Lava Jato está sendo desmoralizada pelos erros, pela incompetência do juiz Sérgio Moro. Agora, os fatos narrados na Lava Jato também há de ser verdade, porque não é possível que chegar em 3 esferas, né, um processo e que não sejam verdadeiros. Não é possível. Eu acredito que o Tribunal Regional Federal, que julgou na chamada terceira instância, tenha sido iludido por erros processuais que realmente ficou declarado, que a Lava Jato
chegou ao seu fim, mas pela incompetência do juiz. Mas os fatos ocorreram. Ok, gente? Lula, olhe para o futuro, não olhe para trás, ok? Muito obrigado e até a próxima.